Verde. O tema já está apresentado aqui. Um trabalho simples, nós vamos passar para o Festoso que vai mediar as questões, perguntando para mim, eu faço a primeira resposta, depois Alessandro complementa. Nós procuramos dessa forma fazer um trabalho que possa enriquecer as questões que serão apresentadas. Antes de nós darmos início, nós temos aí os recados costumeiros, né? Primeiramente com relação às nossas atividades aqui na Casa Esperança. Amanhã, quarta-feira, os nossos estudos às 20 horas seguem regulares, as duas turmas, aqueles que já estão inscritos e o pessoal que já está conosco acompanhando já a turma 2, como a gente fala, né? Na quinta-feira, nós temos duas atividades de estudo na Casa Esperança já em andamento, né? Estamos estudando às 15 horas na Casa Esperança a obra Sexo e Destino. É isso, né? Sexo e Destino. Como? Isso. E à noite, às 19h30, nós vamos ter o trabalho que o professor Sérgio Trombelli já está desenvolvendo, já há algum tempo conosco, fazendo estudo de filosofia, juntamente com a doutrina espírita. Nós vamos ter a colaboração do nosso irmão Carlito, fazendo a exposição da noite. Estão todos convidados, lembrando que começa às 19h30. Tá? Às 15 horas nós temos o estudo da obra Sexo e Destino. Que, na verdade, a gente queria reforçar esse trabalho que é muito bom, sendo feito com muito carinho, muita competência. Então, estão todos convidados a prestigiá-lo. E à noite, o professor Trombelli, com o Carlito, e o pessoal que dá suporte nessa tarefa vão continuar também com os estudos. Na sexta-feira, nosso irmão Gino estará presente, com certeza, fazendo seu trabalho regular, a sua palestra, os tratamentos posteriores, como ele sempre faz. Estão todos convidados também a acompanhá-lo, a prestigiá-lo. Essas são as nossas atividades. Nós estamos aí uma campanha de doação de fraldas e leite para a instituição Ana Gregória. Nós já estamos envolvidos nessa campanha já há um tempo e, evidentemente, não é uma campanha que termina, né? São produtos de necessidade básica. Então, aqueles que puderem contribuir, desde já nós somos muito gratos, né? Fraldas e leite. Já temos recebido doações. Nós agradecemos em nome da direção da casa, aqueles que já puderam contribuir. Mas a campanha ainda está de pé. Sim, a nossa campanha da Páscoa já acabou? Já parou? Já? Está valendo ainda? Ah, então, desculpe. Vai sobrar algum para você também, né? Não. A gente entende essas Uma coisas. caixa, uma ligeira caixa. Acontece, né? Nós estamos aí também envolvidos na campanha da Páscoa, né? Atenção, Páscoa, hein? Uns 2 dias atrás a gente tinha virado o ano. Páscoa, né? E aqueles que puderem colaborar, né? Nós estamos ainda recebendo doações, chocolate, docinhos, né? Que o que vier, as nossas irmãs trabalhadoras aqui da casa vão montar as sacolinhas para fazer as doações, né? Todo ano esse trabalho é sempre desenvolvido com muito carinho e a gente tem um resultado bastante positivo. E no sábado, esse sábado agora, dia 28, às 15 horas, nós vamos ter a presença aqui da palestrante Larissa Chaves. Ela vai estar conosco, fazendo a palestra cujo tema é o amor de Deus. Então, aqueles que não conhecem o trabalho da Larissa, nós estamos aqui recomendando estarem conosco no sábado. Ela é uma jovem, palestrante muito competente, muita sensibilidade na sua fala, um conhecimento doutrinário importante. Nós tivemos a oportunidade já de acompanhar o trabalho dela num evento que ela fez no Congresso Espírita de Uberlândia. Ela fez uma participação, né? Nós recebemos um link
E esse que vos fala já assistiu à palestra 2 vezes. Então, a gente sabe do que está falando, o trabalho da menina. Fala menina porque ela é uma menina ainda, né? Apesar que já tem 3 filhas, mas é uma menina. Vocês vão ver quando ela está aqui, estiver aqui. Mas ela é muito competente, muito sensível. Nós vamos recebê-la com carinho, lembrando que ela vai fazer um tour, né? Ela vai vir de Santos, vai passar por Guarujá e vai para Bertioga no mesmo dia. Então ela vai estar aí com adrenalina a milhão, né? Ela vai estar conosco às 15, depois terminando aqui à noite, às 20 horas, ela vai para Bertioga. Mas antes disso, ela vai fazer uma palestra e um podcast em Santos. Antes de vir para cá, às 15. Vejam. Então, vamos aproveitar aí a presença da nossa irmãzinha. Então, repetindo, sábado agora, às 15 horas. Não percam. Aqueles que, de repente, têm o sábado livre, né? Sábado vai estar sol, eu vou para a praia. Dá uma mudada no itinerário dessa vez, né? Faz um esforcinho, vem aqui na Casa Esperança, que vai valer a pena. Tá? Larissa Chaves, às 15 horas aqui. Então, nós terminamos os nossos avisos, nós podemos nos preparar com a nossa prece inicial, passando a palavra para o nosso irmão Alessandro, para ele possa fazê-la, por favor. Boa noite a todos. Então, neste momento em que nós temos a alegria renovada de podermos nos reunir nesta casa abençoada em nome do Cristo, busquemos estabelecer a conexão com a ambiência desta casa, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E elevemos a nossa gratidão a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia e justiça, pela preciosa vida que nos lega. A nossa gratidão a Jesus, Mestre amado, modelo e guia da humanidade terrena, por iluminar as nossas jornadas e por conduzir os nossos destinos. A nossa gratidão aos amorosos, abnegados e incansáveis, trabalhadores da espiritualidade deste lar, que desde cedo tem preparado essa ambiência com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, para nos receber, para nos acolher, para nos abraçar, nos tratar e instruir. A esses queridos irmãos do alto, humildemente pedimos, para que possam derramar sobre nós as melhores vibrações e as melhores intuições, a fim de que possamos desenvolver a nossa tarefa nessa noite, ainda que de forma singela, mas amparada pelo alto, fazendo da nossa palavra um instrumento de esclarecimento, de reflexões valorosas para os nossos espíritos, assim de que possamos nesta noite aurir conhecimentos fundamentais para nos colocarmos em condições favoráveis de transitar pela esteira do progresso em direção ao reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus. É com você, né? É. Tem aí também? Tem aqui. Então, O pessoal me ouve lá no fundo. E de vez em quando eu com você o perguntelho, né? Que tá aí. Muito bom. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tá ligado ou não? Você tem que encostar mais? Tá. Fora a tremedeira, né? Então, sejam bem-vindos à Casa Esperança. Nós vamos fazer algo num formato que alguns já conhecem o nosso trabalho. Já fizemos isso antes, num formato um pouco diferente daquele que a gente está acostumado. O palestrante fala, né, mais perto. E, obrigado, Rael. No tal do estilo podcast que virou moda, né? E o interessante, eu acho, do podcast, não é um só falando, nós três vamos estar conversando, eu pergunto, o João e o Alessandro respondem, né? Nós vamos falar desse tema, que é um tema, além de sério,
controverso muitas vezes, e que acho que é meio que nosso, do Espiritismo, falar sobre obsessão. Mas eu queria abrir deixando aí uma explicação que precisa ser compreendido sem medo. Que normalmente se gera medo, né? É o fantasma que está, aquela coisa que fica na cabeça das pessoas. Né? O tema é a obsessão e seus disfarces. Disfarces aqueles que muitas vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia, mas que acontecem disfarçadamente, como se fosse, de onde veio isso? Né? Muitas vezes, não sei se você já sentiu, mas dá a impressão que tem alguém mesmo falando com a gente, sem ser espírita, né? Bom, e hoje a gente vai falar da obsessão, com um pouco de receio, muita gente, a gente vai falar sobre esse assunto, mas com responsabilidade para poder a gente inclusive limpa um pouco essa história desse medo, né? E a ideia não é assustar, de jeito nenhum, é esclarecer, é fortalecer a nossa fé e mostrar que com o amparo de Deus e dos bons espíritos, nós podemos enfrentar a tal da influência negativa, que é esse mais ou menos em resumo, é isso que nós vamos falar. Então está aqui hoje com a gente, comigo, eu, João, e nós temos conosco o nosso diretor espiritual, né? Como não? É sim. É o Joãozinho, o João Roberto, e o Alessandro, que, como eu, somos trabalhadores da casa. Alessandro mais adiantado do que eu, porque hoje o Alessandro virou um instrutor de primeira linha, né? Uhum. Muito bom. Nós começamos junto, hein? Você vê como é que... Eu vou conduzir a conversa com as perguntas, que a gente antecipadamente a gente já conversou, né, João? E fizemos uma escolha. Bom, e a gente procurou olhar esse tema para limpar dúvidas que são normais, a gente imagina que seja entre nós. Eu vou começar com uma breve citação do Allan Kardec, que vai dar a base da nossa conversa, basicamente. Fala Kardec, a influência dos espíritos é muito maior do que imaginais no nosso dia a dia. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 459. Ou seja, sopra o dia inteiro na nossa orelha ou no nosso intelecto, a gente não percebe que estão soprando, né? Muita coisa, é isso que ele diz. Então, nós vamos começar a entender, e eu vou começar então com a primeira pergunta, para poder entender. Então, a primeira pergunta é essa aqui. O que é obsessão segundo a doutrina espírita? João, você começa. Muito bem. A pergunta é importante, né? Não obstante ela parecer básica, né? Mas é uma pergunta importante, porque a obsessão não é só estudada pelo Espiritismo, né? Existem outras ciências que procuram entender também esse processo que se instala na psique humana. Mas nós vamos falar da obsessão à luz da doutrina espírita. O que nós estamos fazendo esse preâmbulo? Porque da nossa parte aqui, a despeito de nós termos um conhecimento razoável do assunto, por conta da importância desse assunto, nós vamos procurar fazer algumas considerações literais, ou seja, que estão na obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tá? Para dar aí uma consistência maior na nossa fala e não parecer que nós estamos aí divagando nas nossas interpretações, né? Então vamos lá. São trechos rápidos que nós pensamos. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós temos o item da obsessão, que trata desse assunto que nós estamos tratando aqui. Então, rapidamente, percebam a observação que Kardec faz antes de explicar o que é a obsessão na visão espírita, né? A síntese dele.
No número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a obsessão como em primeira linha. Kardec começa falando dessa forma. E depois ele diz: trata-se do domínio de alguns espíritos, ou do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons nunca exercem nenhum constrangimento. E ele finaliza: os bons aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Vejam a perspicácia do codificador, é simples. E nós gostaríamos de destacar aqui que eu e a Alessandra, nós vamos ter como base na nossa conversa, no campo da obsessão, a palavra sintonia. É fundamental entender isso, né? No transcorrer da nossa conversa, a gente vai dar ênfase nessa questão. Então, é assim que Kardec vê a obsessão. E nós temos o Livro dos Espíritos, rapidamente, antes de passar para a Alessandra. A questão 467, que é a seguinte: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta: sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. É a sintonia. É disso que nós acabamos de falar. Eu queria só... Será que alguém está acompanhando para ver se está chegando aos amigos aí da internet? Nós estamos no Facebook. Lá atrás não está chegando. Aí no fundo dá, né? Tudo bem. Acho que tá, né? Tá. Ok. Maravilha. O João deixou muito bem claro que é um fenômeno, primeiro que é um fenômeno da natureza humana, faz parte da natureza humana, das leis divinas, estabelecer a relação entre espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então nós precisamos entender primeiro que a obsessão não pode ocorrer de espírito desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Porque ela se estabelece via eletromagnetismo e campo mental. E é da natureza humana. Acreditando ou não, nós estamos sendo influenciados e influenciando permanentemente. Não à toa o apóstolo Paulo nos diz que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas e eles nos influenciam e são atraídos por nós. Por isso que o João deixou claro que o fenômeno tem na sua base a sintonia vibratória. Somos energia em essência, a nossa energia tem um padrão de identificação que depende da nossa moralidade. Quanto mais elevado moralmente, mais sutil o nosso padrão vibratório, as nossas companhias espirituais são elevadas. Se nós estivermos presos aos vícios morais, o nosso padrão vibratório é rebaixado, e aí nós elegemos como companhias espirituais os espíritos inferiores, e eles vão nos prejudicar com essa energia. Interessante também buscar a definição que a doutora Marlene Nobre, já desencarnada, médica espírita, palestrante, escritora, presidente da Associação Médica Espírita Brasileira e da Associação Médica Espírita Internacional, no seu livro Obsessões e Suas Máscaras, ela define a obsessão como uma mediunidade perturbada. E é fácil entender isso da doutrina espírita, porque Kardec nos deixa muito bem claro que todos nós somos médiums, porque essa não é uma faculdade de poucas pessoas. Ela tem residência no nosso corpo orgânico, na glândula pineal, que é uma antena que capta o padrão magnético do plano espiritual. Todos nós captamos. A diferença é que alguns de uma maneira mais ostensiva, então percebem a presença dos espíritos e a interferência. Mas a grande maioria de nós não. Quando essa relação que se estabelece de maneira natural nos gera constrangimento, sofrimento, desarmonia, perturbação, aí está a obsessão. Isso é tão natural
na nossa relação de vida, que a própria medicina materialista mais atual já considera um processo obsessivo no seu Código Internacional de Doenças, quando diz o seguinte: o fenômeno mediúnico, não com essas palavras, porque essas são termos espíritas, mas em base, a medicina hoje diz o seguinte: quando a relação com o plano espiritual se estabelece dentro de um contexto religioso e moral, dentro dos domínios e conhecimentos dessa instituição religiosa, não há problema nenhum, não há doença, não há patologia. Mas quando esse fenômeno acontece fora dos muros e das instituições religiosas, dos domínios do fenômeno, causando constrangimento, perturbação, desarmonia e patologias, aí está um fenômeno de possessão. Então, a medicina materialista já caminha em direção do entendimento do ser integral, não só o corpo, mas a sua integralidade. Interessantíssimo, né, João? Eu tenho um comentário nessa linha, quer dizer, nas pesquisas, para gerar a pergunta, vem um comentário que diz assim, que a obsessão começa nas nossas escolhas. Sintonia, né? E aí você vai lá no Evangelho, Jesus já falava, vigilância não é medo, vigilância é consciência. E ele fala assim, orai e vigiai. E vigiai e orai para que não entreis em tentação, Mateus 26, 41. Bom, vamos para a segunda. A segunda fala assim, toda dificuldade espiritual é obsessão, João? Não. Desculpem ser objetivo, né? Não é obsessão. Dificuldade espiritual pode ser um problema que nós venhamos a ter por conta daquilo que nós trazemos como bagagem por espíritos imortais que somos. Vamos filosofar aqui agora. Por conta da experiência que nós temos nessas esteiras das nossas existências, né? Nós hoje somos herdeiros de nós mesmos. Nós trazemos conosco uma experiência milenar de vivências que hoje, nesta existência, nós temos o compromisso de calibrar da melhor forma possível, porque elas nos colocam em vivência com o nosso semelhante, com uma carga muito forte de inclinações que nós trazemos, que nós precisamos ajustar, porque nem todas são boas. Na própria questão da religiosidade, muitas vezes nós entramos em conflito, por conta das inclinações que nós temos. Por exemplo, permita-nos um exemplo. Você está em atividade numa casa espírita, começa a conhecer o espiritismo, começa a se aprofundar, mas você tem uma inclinação muito forte para uma outra religião. Você tem uma inclinação muito forte para o budismo, por exemplo. Ou você tem uma inclinação muito forte para a Umbanda, por exemplo. E aí, quando essa inclinação começa a bater na porta, porque bate na porta, a gente vem, como falamos aqui, para fazer os ajustes. Porque inclinações são coisas nossas, que nós precisamos alinhar para viver em paz. Não são coisas que nós pegamos e descartamos, que escolhemos por capricho ser o que somos. Não. Então, é nessa hora, por exemplo, que a dificuldade espiritual acontece. Estamos dando um exemplo específico. Você entra em conflito e às vezes você não consegue fazer um trabalho com concentração, porque a sua cabeça está aqui na casa espírita, mas você está com a cabeça no templo budista. Você está trabalhando no passe, mas a tua cabeça está no terreiro de Umbanda. Isso acontece. Nós já tivemos por experiência pessoal, amigos que trabalharam aqui na Casa Esperança conosco e saíram para trabalhar em centros de Umbanda, abriram suas próprias casas. Mas começaram aqui, trabalharam conosco. Qual é o problema? Nenhum. Porém, existe esse aspecto da natureza do espírito.
a inclinação que a gente traz. Mas isso não é um processo obsessivo. Não. A obsessão se dá, como já foi bem observado aqui, por questões das nossas imperfeições, da questão do padrão vibratório que nós estabelecemos, que faz com que nós geremos ponte com espíritos que estejam afinados a esse padrão vibratório. Isso é muito simples de entender. É como na Terra, é como entre nós. A tua maneira de ser, a tua maneira de falar, de agir, ela vai atrair para perto de você pessoas que estejam sintonizadas com essa tua vibração. Aquelas que não estão, elas vão se afastar naturalmente. Então, respondendo a pergunta mais uma vez, não. Nem toda dificuldade espiritual é processo obsessivo. Né? Agora, a obsessão é um agravante. Ela pode vir a se tornar um processo obsessivo se nós não dermos conta, com inteligência, com equilíbrio, com bom senso, desses problemas que são naturais, que ocorrem conosco, que nós estamos aqui para fazer esses devidos ajustes. Né? Perfeito. Não há nada na obra de Deus que seja impositivo. Nada. A não ser a nossa perfectibilidade relativa ao fato de nos tornarmos espíritos angélicos de algum momento da nossa caminhada. Isso não está sob o domínio do nosso livre-arbítrio, graças a Deus. Mas o percurso não é impositivo. Ele depende das nossas livres escolhas. Então, a grande maioria dos problemas que nós experimentamos na nossa vida cotidiana, elas têm origem em nossa imprevidência e na nossa incúria, na nossa falta de cuidado, na nossa ignorância, nos nossos deslizes morais, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, enfim. E aí o que acontece? Esses problemas que têm origem em nós abrem brechas no nosso campo vibratório e atraem aqueles irmãos que têm os mesmos valores que nós. Então, repetindo, se nós estamos diante de valores elevados, sustentamos e nos esforçamos para nos mantermos elevados, nós vamos atrair para nós boas companhias e esses não nos constrangem, não nos perturbam. Mas, via de regras, num planeta em provas e expiações, todos nós vivemos em variáveis. Nós não conseguimos ainda estabelecer um padrão de equilíbrio vibracional. Por isso do vigiar e orar, né? Perceber os gatilhos de queda moral e rapidamente utilizar algumas estratégias que nós vamos falar daqui a pouco para rapidamente nos reerguermos e nos posicionarmos na defensiva para evitar, então, que esses irmãos se acerquem de nós e muitas vezes nos dominem por conta da nossa falta de ascensão moral. É porque, às vezes, ou não sei que nível, né? Acho que por falta de percepção, a gente tem a mania de colocar tudo na conta da obsessão. Né? Não, isso é obsessão. Faz bastante. Isso é. E, então, eu gravei uma das frases aqui que diz assim: antes de tentar expulsar o espírito, né, que está obsediando, primeiro tentar identificar se é isso mesmo, né? De repente. É bom estar participando de um papo desse, porque, puxa, então aquele tipo de atitude que começa a vir, não é bem de meu isso aqui, é vindo de fora, está abrindo a porta para isso, né? Antes de expulsar um espírito, nós precisamos expulsar o orgulho, o egoísmo, o ressentimento, porque isso aí é que nem imã, numa atração. Tá. Número 3. Quais são os níveis de obsessão, João? Bem, essa é uma pergunta muito boa, porque Allan Kardec fez um trabalho no livro dos Médiuns, no capítulo 28, que se intitula Da Obsessão, e nesse quesito, nessa pergunta, quais são os níveis, Kardec foi precioso. Ele foi de uma competência muito grande, porque ele conseguiu definir os níveis de obsessão de uma forma que nós, que estamos lidando com ela nas nossas atividades espíritas, né, ou até fora das atividades espíritas, nós temos maiores recursos para conseguir observar
o nosso irmão que porventura esteja passando com um problema e tentar entender em que estágio ele está. Ou seja, você não olha para a pessoa e dá uma definição concreta como se fosse um bloco. A obsessão é isso, o problema é esse, vamos tratar dessa forma. Então, Kardec definiu com muita preciosidade, a gente repete, né, coisas de Kardec, né, da seguinte forma. Como dissemos no início, algumas observações nossas serão literais. Tá? Então, aqui nós temos o Livro dos Médiuns, e no Livro dos Médiuns, no item 238, 239 e 240, Allan Kardec definiu assim: a obsessão ela pode ser simples, obsessão simples, pode ser fascinação, pode ser subjugação. E aqui, a gente não vai ler porque é longo, né? Mas Kardec explica que a obsessão simples, rapidamente aqui, só um trechinho, verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe e impede que ele se comunique com outros espíritos e substitui os que estão evocados. E Kardec fala que esse é um caso em que o médium, normalmente, ele percebe que está sofrendo a influência. É a obsessão simples, ele percebe, então ele consegue trabalhar de uma forma que ele pode dar conta disso, modificando seu padrão de vibração, entendendo que isso se dá por sintonia. Essa é a obsessão simples. A fascinação é uma beleza. A fascinação tem consequências muito graves. Nós precisamos ter muita atenção com relação a isso. Rapidamente. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. Falando aqui, e Kardec fala mais. Né? A fascinação é uma coisa que, se você não conseguir, depois de todos os seus esforços, ajudar a pessoa que está fascinada, nós vamos só nos restringir ao médium, apesar que médium todos somos. Nós vamos tentar sair da casa espírita e entender uma situação comum. Você faz uma avaliação e dentro desse critério você identifica uma fascinação. Se você não conseguir ajudar depois de todos os esforços, Allan Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, ele fala isso. Não tem o que fazer a não ser deixar que o fascinado fique com as suas ilusões, até que com o tempo ele consiga delas se libertar. É muito sério. Fascinação é uma coisa séria. Quem gosta muito disso são os pseudo-sábios, né? A classificação de Kardec, os espíritos pseudo-sábios. Quando eles percebem que você está fascinado, é uma beleza, porque aí eles passam para você tudo de bom. Um dia você é Jesus, um dia você é Paulo de Tarso, um dia você é Gandhi, um dia você é um mestre Yoda, um Jedi. Depende da tua vibe. Né? O espírito fascinado, ele nos leva, a gente está rindo, mas é sério, ele nos leva nesse caminho. Ele vai dependendo do que você está, no momento, situando. Falar, então você gosta disso, você gosta de Star Wars, por exemplo, né? Então você é um mestre Yoda, você é um Jedi, você vai falar como tal. Desculpa a brincadeira, mas é sério, gente. Fascinação na casa espírita, então, misericórdia. O palestrante sobe no púlpito e quem está falando agora sou eu. E o que eu estou falando está certo e o que eu estou falando é lei. Ninguém convenceria o contrário. E a subjugação, por último, o terceiro item, não quero me estender, essa é a mais delicada de todas, porque a subjugação ela pode ser moral e pode ser corpórea. A moral faz com que a pessoa ela tenha atitudes absurdas, né? Fale coisas desconexas, e a corpórea ela pode vir a ter ações absurdas e desconexas. O corpo é, de certa forma, o Kardec não gosta de usar o termo possessão, mas o corpo é envolvido pelo espírito de uma forma a constrangê-lo, a tal ponto que ele venha a agir contra a sua própria vontade. Fascinação, uma obsessão simples, fascinação, subjugação.
Para nós aí é o que interessa. Interessante a gente entender que o processo obsessivo se estabelece através do contato do perispírito do espírito desencarnado com o perispírito do espírito encarnado, e mente a mente. Então, o espírito desencarnado, através do seu campo mental e através da emissão de fluidos magnéticos sutis, toma conta da mente e também do aparelho nervoso, do sistema nervoso do obsediado, gerando repercussões no campo psíquico e no campo físico também. E aí, dentro dessas três categorias, vão existir as consequências. João trouxe essa primorosa definição que está contida no livro dos médiuns, né? Mas a gente não deve entender isso só afetando o médium. A gente repete, médiums todos nós somos. Então, esses fenômenos obsessivos acontecem com todos nós. Então, aquela sensação ruim no corpo, aquela batedeira, aquele suor frio que não tem explicação fisiológica, aquela percepção, um frio na barriga, alguma coisa que te tira do seu equilíbrio, que muda o seu humor repentinamente, enfim, isso pode ser uma obsessão simples. Você, de repente, sendo isolado do seu círculo de amigos, porque de repente você começou a se tornar o senhor da verdade, sem perceber. Não consegue mais estabelecer diálogos, discussões saudáveis, colocar o seu ponto de vista, escutar o ponto de vista diferente dos outros, com respeito, com equilíbrio. E aí você começa a querer evitar aqueles que pensam contrariamente a você, estar junto só daqueles que batem palma para você, que estimulam o seu orgulho e a vaidade. Esse pode ser um processo de fascinação. Dos espíritos já trabalhando para te isolar, te elevar o seu orgulho para lá na frente te derrubar. E aquelas pessoas que estão aí nas filas dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, muitas vezes sem um diagnóstico certeiro de um problema real, físico, fisiológico, e que na verdade estão aí subjugados por espíritos com repercussões seríssimas no campo do psiquismo e também do corpo físico. Porque esses fluidos irradiados pelos espíritos obsessores muitas vezes acometem as áreas motoras do sistema nervoso, levando essas pessoas a cometerem atos corporais que provocam automutilação, se machucam, se jogam no chão, correm risco de vida, inclusive. Então a gente assusta de escutar tudo isso e muitas pessoas podem pensar, não falam, mas pensam, né? Onde está Deus nessa hora que permite, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que diz o seguinte para nós: todos vocês estão em permanente relação entre o plano material e espiritual. E através do livre-arbítrio elegem para seus companheiros os afins. Quer melhorar a companhia espiritual, melhore a si mesmo. Por isso o imperativo da doutrina espírita da reforma íntima. Então Deus constrói leis perfeitas que diz o seguinte: causa e efeito, semeadura e colheita. Qual é a qualidade da semeadura? É ela que vai determinar a qualidade da colheita. A obsessão cresce à medida que a consciência adormece. Interessante essa. Vamos lá. Questão número 4. Quais os disfarces mais comuns da obsessão? Só uma observação antes de responder essa pergunta. Agora, há instantes o microfone fez um barulho, deu microfonia, né? Aquela coisa chata. Eu me lembrei que tem um jargão espírita que diz que o microfone é o obsessor do palestrante. Um dos. Um dos. O projetor também. Também é. E é verdade. Né? Bem, quais os disfarces mais comuns da obsessão? Quando a gente colocou essa palavra disfarce, primeiro é para deixar bem claro que esse fenômeno ele é oculto. Né?
quando se trata dos espíritos. Desencarnado para encarnado. Ele é sutil. Então, existem aí situações que acontecem conosco na medida em que a nossa faixa de vibração ela se afina com aqueles que, no momento, se ligam a nós, naqueles instantes da vida em que nós não estamos bem. E, por conta disso, acabam interferindo nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, através de sugestões mentais. Aí nós elencamos aqui algumas coisas que podem estar dentro desse quadro de reflexão. Irritação constante, vitimismo, orgulho ferido, melindres exagerados, pensamentos repetitivos de mágoa. Você viu para alguém aí? Tem mais, na verdade, né? Porém, cabe a nós, irmãos queridos, ter atenção para isso, né? Lembrando, sempre, já falamos disso aqui, que nem tudo que a gente sente é por conta do obsessor. Tá? Nem tudo que a gente está passando, os perrengues, é porque tem alguém obsediando e levando a gente para o fundo do poço. Não é isso, hein? Nós vamos enfatizar muito isso aqui. A gente não pode pensar dessa forma. Porque senão não tem graça. É facinho você apontar o dedo para alguém. E tirar de si a sua responsabilidade. E a doutrina espírita, ela não veio para nós, como Salvador prometido, para permitir que nós instalemos essa linha de raciocínio e apliquemos na nossa vida como verdade. Pelo contrário, é por isso que incomoda. Ela não nos permite fazer transferências. A racionalidade nos leva a assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nós vivenciamos emocionalmente. E é lógico, a partir daí entender que a sintonia faz o resto. Então, tem essas coisinhas que nós colocamos aqui, que são coisas sutis, né, que podem disfarçar. Mas uma observação aqui, Allan Kardec, voltando ao Livro dos Médiuns, a parte literal, ele, no item 243, ele faz a seguinte observação. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. E aqui são 9 itens que Kardec destaca, apontando como características do processo obsessivo. Muito interessante, né? A gente não vai ler porque o nosso tempo está apertado, mas vamos ler só o primeiro, me permitam. A insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Kardec aqui está sendo específico, ele está falando do médium e da atividade espírita. Né? A Alessandra colocou bem aqui, a mediunidade e o fenômeno obsessivo não se restringe só à casa espírita e ao médium. Ela faz parte da vida. Então a gente pode pensar nisso fora daqui também. Né? Quando você insiste em ter um ponto de vista, ou uma ideia, um raciocínio, que você não abre mão dela de jeito nenhum. Mesmo que alguém aponte para você que você está incorreto, mas não interessa. É assim que eu penso, é assim que é desse jeito que eu quero. Aí a fascinação está batendo na porta, né? Oi? Posso entrar? Não, não precisa bater. Já entrou. Já está fascinado. Então, a gente recomenda, tá? Livro dos Médiuns, item 243, reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Allan Kardec, sempre precioso, coloca 9 itens aí para que a gente possa refletir a respeito do assunto dentro dessa questão. Quais os disfarces mais comuns da obsessão? A gente sempre, quando a gente faz um trabalho aqui na casa ou nas outras casas que a gente tem a felicidade de visitar, a gente sempre faz o apontamento de que todo conhecimento que nós acessamos, nós precisamos acessá-los com o interesse e com a
a intenção verdadeira de transformá-los em instrumentos aplicáveis no nosso dia a dia, a fim de que eles possam gerar frutos na nossa vida, nos modificando, enfim. Nesse caso da questão quais os disfarces, né, o João bem citou aqui uma série de comportamentos, né, irritabilidade, enfim, uma série de coisas que podem dar indícios, né, de que nós estamos obsediados sobre a ação de algum espírito obsessor, né, me faz lembrar do imperativo, né, da lembrança do filósofo Sócrates, né, quando ele nos diz: conhece-te a ti mesmo. Se a gente quer buscar aplicar esses conhecimentos dessa noite na nossa vida diária, de forma a estarmos antenados e protegidos contra a ação da espiritualidade, para a gente entender se a irritabilidade, o vitimismo, o orgulho ferido, o melindre é nosso ou não, nós precisamos nos conhecer. Mas honestamente e corajosamente. É olhar para dentro de si, não na superfície de nós mesmos, mas lá no lodo. Lá no fundo, onde se encontram os nossos complexos, os nossos problemas que nós nem ousamos revisitá-los. Entender quem nós somos quando estamos diante dos problemas, porque daí nós estamos responsivos. Entender o nosso nível de melindre, o nosso nível de ciúmes, o nosso nível de inveja, de vitimismo, de orgulho, de irritabilidade, para poder ter essa régua de avaliação. E entender se aquilo que eu estou potencializando é meu, ou se essa potencialização vem da influência espiritual. E a gente usa o termo potencialização para não nos esquecermos daquilo que já falamos essa noite. O processo obsessivo não cria nada em nós. Eles chegam até nós por conta do nosso convite moral rebaixado. E aí eles potencializam aquilo que nós trazemos de imperfeição moral. Tem uma colocação que fala assim, que o obsessor não cria a ferida, ele simplesmente sopra sobre a ferida. A ferida que quem criou, né? Quem criou, na verdade, foi o obsessor. Nós abrimos a porta, criamos, ele vai lá e em cima. Assim mesmo. Pois é, a ferida aberta, né? Questão 5. Questão 5 fala assim: como a sintonia mental alimenta a obsessão? Sintonia mental. Muito boa pergunta. Antes de responder, o Alessandro fez um comentário agora no final. Ele usou a palavra convite, né? Eu me lembrei, licença para falar na primeira pessoa, eu me lembrei de uma fala do Dr. Andrei Moreira, né, que é um palestrante espírita conceituado, médico homeopata, constelador familiar, muito bom. Falando sobre o assunto, ele disse assim: queridos, o obsessor, ele não é um intruso, ele é um convidado. Ele é convidado e nós convidamos eles, abrimos a porta e colocamos o tapete vermelho para ele. O obsessor é convidado. Eu achei muito interessante isso. Né? E é verdade. É difícil a gente falar nesses termos, né? A gente gosta de botar a culpa nos outros. Bem, essa questão da sintonia mental é muito oportuna, né? Nós temos aí, principalmente nas obras de André Luiz, um trabalho excepcional a respeito dessa questão da sintonia mental, sem falar do Livro dos Espíritos, né? No capítulo onde Kardec vai tratar da influência dos espíritos no nosso cotidiano. Né? As questões que são feitas, as respostas que são dadas, elas corroboram esse raciocínio nosso, de que existe uma influência importante, a ponto de, como disseram os espíritos, muitas vezes são eles que vos dirigem. Você receber uma resposta dessa da espiritualidade deveria fazer com que nós refletíssemos muito a respeito das escolhas que nós fazemos na vida. Pensar com seriedade nesse sentido.
Porque a sintonia mental, realmente, ela alimenta o processo obsessivo. Assim como ela pode desestabilizá-lo também. Ela pode fazer com que ele, por exemplo, um espírito que esteja fascinado, num trabalho bom de suporte, ele venha a fazer com que a sua obsessão venha a se tornar uma obsessão simples. Kardec estuda isso em O Livro dos Médiuns. A redução da intensidade do processo obsessivo, do nível em que o obsediado se encontra. Porque a sintonia vai mudar com o seu esforço, com a sua dedicação e com o seu nível de consciência. Mas eu vou passar para o Alessandro, que nós já conversamos aqui. A gente não combinou nada de responder junto aqui, né? A gente só sabe que nós estamos completando um ao outro. Porém, nesse quesito, nós pegamos o mesmo material em cima dessa questão para explicar. Né? Então, eu vou passar para ele que o material está na mão dele. Eu quero que ele fale, porque isso é sensacional, gente. Vai lá. Eu vou fazer uso de um trecho da obra do livro Ação e Reação, de Chico Xavier, e está na obra Obsessões e Suas Máscaras também. A gente tem ali André Luiz e o Silas, né? E o Silas, que é um instrutor espiritual. Vamos rapidamente falar do contexto da cena para vocês entenderem. Lembrando que não é uma obra de ficção, tá? Um estudo de caso. Então, eles estão no plano espiritual, fazendo um trabalho ali intercessório para tentar demover espíritos obsessores que estão causando mal aos obsediados. Eles adentram uma área de baixo padrão vibracional. Para isso eles rebaixam a vibração deles também, diminuem a luz do espírito deles para não serem reconhecidos. Estão disfarçados e estão ali num diálogo com dois espíritos obsessores que estão comandando um processo muito severo de obsessão, né? E aí eles colhem de um desses espíritos obsessores uma descrição perfeita do fenômeno obsessivo, de que maneira ele acontece. Eu peço então licença para ler para vocês. O nome do espírito obsessor é Leonel. Ele diz assim: Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Então, no plano espiritual, existem instituições especializadas no fenômeno obsessivo. Eles estudam isso, tá? Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos cotidianos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então os espíritos percebem aquilo que está na nossa essência, no nosso íntimo. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Onde eu parei aqui. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la. Então ele não está dizendo que é muito fácil criar. É muito fácil superalimentar esse reflexo com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham.
nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, eles alimentam aquilo que nós criamos, que nós trazemos em nós. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando, está dizendo, a gente pega outros espíritos obsessores, inferiores e subjugados por nós, e nós colocamos em contato daqueles que nós queremos subsidiar, quando não nos é possível, por nós mesmos, por falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Então, quando eles não podem estar hipnotizando diretamente o obsediado, eles lançam mão de espíritos inferiores e subjugados por eles para realizar o fenômeno obsessivo. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Então, resumindo, os espíritos obsessores não criam nada. Eles nos escaneiam, porque na sociedade humana material, nós podemos, através das nossas máscaras sociais, nos escondermos uns dos outros, sim ou não? Porém, os espíritos nos veem, nos escaneiam e nos enxergam como nós realmente somos. Identificam os nossos temas centrais, que são as nossas brechas morais, e vão lá e alimentam isso. Superexcitam, causando os danos. Não há criação. Eles simplesmente potencializam aquilo que nós já trazemos. Por isso que nós os convidamos. Existem muitos casos de processo de desobsessão que a gente consegue afastar o espírito momentaneamente do obsediado, e aí quando o obsediado sai lá fora, ele abraça de novo o obsessor, porque ele chama, porque não muda o seu padrão, o seu hábito. Bom, eu acho que de novo fica aquela história do orar e vigiar. Por onde entram? Pelo pensamento, pelos nossos 5 sentidos. Pensa nisso. Entra pelo pensamento, e o pensamento, tem que prestar atenção, porque a porta está aberta e está abrindo a portinha por ali, né? Pelas palavras que falamos, né? Jesus vai lá no princípio, aliás, é João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus, quando criou, não criou com a mão. Usou as palavras. Então, dependendo da palavra que você usa, que usamos, ou o pensamento que abrimos, pronto, está aberta a porta da obsessão. É por onde entra, né? Então, de novo em Marcos, né? Marcos e Mateus, a frase, tudo o que disser, crendo, será feito. Aí você fala algo, o cara que está ali fora em volta, fala, opa, ó a porta aberta para eu entrar aí. E está feita a obsessão. Bom, nós temos mais 3, não sei se nosso tempo vai. Vamos lá. Questão número 6. Se existe obsessão dentro do ambiente familiar. Aproveita o gancho, né? Antes de responder essa pergunta, gostaria de só fazer um adendo aqui. Nesse texto que o Alessandro leu, que é fantástico, né? Nessa obra de André Luiz, Ação e Reação. A aula que Leonel deu, foi uma aula, né? Que Leonel deu. No finalzinho aqui, depois que ele fala tudo isso, eu tenho aqui na continuação do texto, ele diz assim, e sorrindo, sarcástico, Leonel, né? Leonel concluiu, e adoro essa frase, acho fantástica. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ou seja,
o espírito acabou de dar uma aula e, com aquele sorriso sarcástico, ele fala: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ficou bem definido, né? É aquela coisa que a gente não gosta de ouvir, né? Eu sou tentado exteriormente pelo capeta. Não tem nada dentro de mim que está fazendo isso. Nada, é coisa do demo. Não é assim? É? Fácil achar esse cara. Ah, é o Lúcifer. A série da Netflix que é muito boa, né? Vamos lá. Tem a obsessão no ambiente familiar, tem a obsessão, ela pode ser no ambiente familiar e nos membros da família. Pode ser um processo que envolva a família e pode ser um processo da individualidade. O caso que nós acabamos de falar, o caso do Antônio Olímpio, né? Os dois irmãos que foram assassinados por ele. O Leonel é um deles, que se tornou um algoz, o irmão. O Antônio Olímpio ficou vivo, matou os dois irmãos porque queria ficar com tudo para ele, com a herança, com o sítio. Depois que os dois irmãos desencarnaram, assassinados por ele no lago, ele afogou os irmãos lá, fez um esquema. Ele progrediu, mas no final das contas não conseguiu viver bem, porque a esposa dele morreu afogada no mesmo lago que ele matou os dois irmãos, por conta já de um processo obsessivo. E essa coisa vai se estender, e com certeza quando eles retornarem dentro de um mesmo lar, num contexto de necessidade de reparação, eles vão chegar com a inclinação obsessiva ainda. Então o processo vai se dar de uma forma que alguém tem que fazer o papel de quem acolhe, de quem reencarna para segurar essa onda. Ou seja, os meus irmãos, nós vamos reencarnar na mesma família, e eles vão reencarnar, vamos reencarnar juntos, e eles vão ter uma inclinação com relação à minha pessoa muito ruim. E com o tempo isso vai começar a aflorar. E aí pode acontecer o processo de obsessão de encarnado para encarnado. O filho perturbado, que não deixa, faz coisa errada com o pai, a filha rebelde, até isso começar a se ajustar. Leva tempo, porque aquele que se propôs a receber, aquele que fez o erro e que está na reencarnação, na existência, proposto a fazer a mudança, tem que ter um desprendimento muito grande. E pode ter uma obsessão na família, no lar, no ambiente familiar, por conta das vibrações da família. A família, como se comporta, por conta dos atritos, por conta das escolhas mal feitas, dos temperamentos exacerbados, não necessariamente sofrendo influência obsessiva, mas por conta dos caprichos pessoais de cada um. E isso aí cria um portal, né, de influências negativas, fazendo com que a família venha a sofrer também, preso no processo obsessivo. Aí o que acontece? Vai na casa espírita para tentar ver o que está acontecendo. Dá tudo errado em casa, não dá nada certo com a família, a gente está assim brigando, mas é por causa disso que a coisa está ruim. Porque vocês estão sempre brigando, estão sempre em conflito uns com os outros, não tem respeito, não tem valores éticos, não tem nada. O que você espera, meu irmão, minha irmã, que está procurando a casa? Então, esse processo de conscientização, de entendimento do processo obsessivo é fascinante. Porque ele já nos dá muitas respostas, né? E nos ajuda a lidar com esses problemas delicados do lar, por exemplo, do nosso ambiente familiar, de uma forma mais madura, mais equilibrada, mais coerente, não fugindo dos compromissos da responsabilidade que nos cabe, mas, pelo contrário, agindo de forma, repito, equilibrada e coerente,
favorecendo, inclusive, a ação da espiritualidade para melhorar qualquer situação que possa estar ocorrendo. Eu quero crer que nessa noite, dentro desse bate-papo, a grande maioria de nós, em contato com esses conhecimentos, tem tentado perceber se nós não estamos obsediados, né? Mas ninguém aqui se perguntou se é obsessor de alguém, né? Porque a obsessão pode ocorrer de encarnado para encarnado, e no ambiente familiar isso é muito comum. Quando você, sentindo a brecha de quem convive contigo, seja ela qual for, você busca impor a sua influência, a sua autoridade sobre quem convive com você, os seus valores, tornando essa pessoa refém de você dentro da sua casa, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, da maneira como você acha que tem que ser, você está ali estabelecendo um processo obsessivo em relação a essa pessoa. Você está buscando subjugar essa pessoa, causando constrangimento, desarmonia, perturbação no campo psíquico, no campo emocional e, a longo prazo, com repercussão no campo físico. Então, este exercício do conhecimento do fenômeno obsessivo, ele tem que nos colocar nas duas posições quando nós vamos conhecer a nós mesmos. Será que estamos sendo obsediados? Ou será que somos obsessores? Porque muitas das relações, inclusive com o plano espiritual, com o que a gente chama de obsessor do lado de lá, na verdade é a obsessão nossa em relação a quem está lá. Isso é muito comum quando a gente perde entes queridos. Os nossos amores voltam para o plano espiritual, precisam seguir a jornada deles de reequilíbrio, de estudo, de recomeço, e nós os obsediamos com a saudade descontrolada, com o amor possessivo, com o nosso inconformismo, com o sentimento de injustiça por termos perdido, e os obsediando, porque essa energia chega até eles, os perturba, os desarmoniza, traz sofrimento. Então, quando a gente retorna para casa, a gente precisa retornar buscando esses dois conceitos. Se nós somos os obsediados ou se nós somos os obsessores. Em que situação nós nos encontramos? Ou se nós estamos vivendo de maneira equilibrada com boas companhias. Isso vai depender do nosso padrão moral. Assim, questão 8, tá? 8. Isso aí termina. A família é o nosso laboratório de aprendizado, desenvolvimento e libertação. E é mesmo, né? Porque hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho, etc, etc, e a gente sabe que está no mesmo ambiente, né? Bom, questão 8, direto, então. Versão 9:5. É como fortalecer a imunidade espiritual. Ok, vamos lá então, rapidamente. Só uma observação, vocês viram que interessante, a gente está saindo hoje com o status de obsessor também, né? Tá bom? A vida, espiritismo é tudo. Bom, como fortalecer a imunidade espiritual? Imunidade a gente entende como um processo de defesa, né, de proteção. É só se evangelizando, né, tendo coerência naquilo que nós elegemos para alimentar o nosso espírito, a nossa questão intelecto-moral, boa literatura, boa música, bons relacionamentos, tudo aquilo que possa agregar valores positivos. É uma forma de nós criarmos em nosso entorno uma faixa de vibração que dificulta muito o acesso dos espíritos menos felizes. Mesmo aqueles que levam tempo para encontrar a gente, mas daqui a pouco falar, achei você, né? Agora vamos ver como é que está. Mesmo esses, né? Se vocês tiverem trabalho no bem, eles vão ter muita dificuldade para nos acessar. Agora, rapidamente aqui, no campo literal, no Livro dos Médiuns, na questão 249, o item 249, Kardec faz uma observação que nós queríamos destacar aqui. Ele fala dos meios de combater a obsessão.
Ele diz assim: não existe um perigo real para todo médico que esteja bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Ele diz: esta não será para ele mais do que um fato desagradável. Mas, precisamente por ele ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. E diz Kardec: duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso. Provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência mostrando-lhe mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por retirar-se, como o fazem os importunos a quem não se escuta. Aí depois Kardec vai falar que no caso da fascinação isso é um pouco mais delicado, assim como na subjugação também, né? Esse tipo de medida pode não ser suficiente. Mas o que nós queremos destacar é o seguinte: para que a gente consiga dar conta dessas influências espirituais nocivas, entendendo que, não obstante o fenômeno ser oculto, ainda assim ele é mental, a gente pode senti-lo, né? O ideal seria a gente procurar, de alguma forma, na mesma condição que nós recebemos a interferência ou a influência, mentalmente, conversar com essa influência lá. Escuta, eu estou sabendo o que está acontecendo, tá? Eu sei que esse sentimento não é meu, eu sei que esse pensamento não é meu, eu sei que essa vontade não é minha, porque eu me conheço suficiente para dar conta dessa realidade. Então, nós não temos condições de fazer uma interface. A gente não precisa enxotar o espírito, até porque com o espírito não se resolve a coisa assim, né? Exorcismo, essas coisas para eles não serve para nada. Isso não influencia os espíritos. O que influencia é a nossa ascensão moral, a ascensão moral que nós viemos a ter sobre eles. Né? Então, prestar muita atenção com relação a isso, como na vida normal. Se a pessoa vem até você com intenções que não são boas, se você perceber, você não vai deixar ela avançar. Ou vai? Deixar é safadinho. Você não vai deixar ela avançar. Não vai. Ó, segura a onda aí. Educadamente, né? Não me interessa, esse assunto não me cabe, não me diz respeito, coisa do gênero, e sai pela tangente. Da mesma forma com a espiritualidade. Mas para isso, a gente tem que estar imune. A pergunta é como é que a gente faz essa imunidade? Voltando. É procurando se alimentar daquele tudo que é bom, que é positivo e que agrega valores para o nosso crescimento. Perfeito, né? Sendo o fenômeno que tem base na sintonia, né? Então, como afastar os espíritos maus, né? Atraindo os bons, né? Como atrair os bons? Através de bons sentimentos, boas atitudes, bons pensamentos, nos evangelizando, melhorando as nossas condições morais, subjugando as nossas imperfeições. Até porque a doutrina dos espíritos deixa muito bem claro que o espiritismo não produz santos, né? O verdadeiro espírito é ele é reconhecido por ser aquele que está em permanente esforço para transformar a sua moral. Então, o conhecimento de um padrão moral, que é a moral do Cristo, e buscarmos, dentro desse exemplo de luz, dentro das nossas condições, nos modificarmos, nos reformarmos intimamente, porque esse esforço por si só, um esforço com metas superiores, já muda o nosso padrão vibracional. Quebra a sintonia com o plano inferior e nos coloca, então, em sintonia com o nosso protetor espiritual, com o nosso mentor espiritual, com os amigos espirituais, com todo o bastidor espiritual que trabalha a nosso favor, nos protegendo, nos auxiliando, nos intuindo e nos inspirando. Então começa em nós. Se o fenômeno repercute em nós, o início é em nós. O início do fenômeno obsessivo como uma cura deste fenômeno também. E nós temos outras estratégias que são paliativas e são mais imediatistas para auxiliar o equilíbrio do obsediado, para que ele possa, depois da razão
minimamente estabelecido em equilíbrio para que ele possa caminhar com as próprias pernas. São as atividades da casa que nós oferecemos. O atendimento fraterno, o passe, o tratamento espiritual, o trabalho de desobsessão. Então, existem estratégias que buscam auxiliar, é como se fosse um pronto-socorro. Você atende a demanda imediata do obsidiado, gerando um equilíbrio mínimo, para que ele possa, daí, caminhar com as próprias pernas, porque o trabalho é sempre um trabalho de autorrealização. Porque a gente volta a falar, a gente pode trabalhar aqui seriamente, os médiuns, sobre o amparo do alto, aurir resultados benéficos em relação ao obsidiado, mas se ele não se modificar, esse processo vai persistir, indelevelmente, não vai mudar. Por melhor que seja a casa, por melhor que seja o médium, por melhor que seja a espiritualidade, não vai mudar, porque o fenômeno é de natureza, é da natureza, e a natureza diz que a cada um segundo as suas obras. Então a gente muda os nossos esforços e a gente muda o resultado. Eu queria só terminar falando o seguinte, é a última, né? Vou abrir com alguma pergunta, mas meu anjo da guarda fica fazendo cutuca, fala. Por quê? Porque a história do livre-arbítrio aqui entra com tudo, né? Eu não tenho um cara que está aqui do meu lado, ele vai falar assim, você vai aceitar isso, João? Você vai deixar ele te obsediar? É o tal do espírito, né? Sim. Pois é. Ou faz alguma coisa e fica atento. Imagino que você pensa naquela história do anjo da guarda, não sei quem foi, fica de braço cruzado, esperando você tomar atitude. Uma obsessão é a mesma coisa, se deixou entrar, o anjo fala, todo o problema é teu, cara, vai em frente. Pois é. Bom, aqui tinha colocado um espaço, não sei se não vão conseguir. Não vai dar porque são 9h15. Acabou o tempo. Né? Infelizmente. Mas então vamos encerrar, então, né? Claro. É isso aí. Tem trabalho lá. Pois é. É. Bom, fica então aqui, acho que é legal, não deixar a obsessão não ser o tal do tema para medo, né? Não é para isso. Não era pelo menos para isso. A obsessão não é um poder externo maior do que nós, é um reflexo das nossas escolhas íntimas, falamos isso demais, e ela começa na sintonia e termina na mudança, no entender o que está acontecendo. Eu coloquei aqui, já citamos, o Evangelho no Lar, que é uma ferramenta poderosíssima, somente para quando a obsessão está lá, estamos falando disso, né? E o convite à reforma íntima, olhar para dentro, e agradecer ao João, o Alê, os trabalhadores e vocês que vieram assistir. A gente gostaria de ter cumprido no tempo, mas o tempo comeu. Por favor. Seja. Não precisa. Mas ninguém vai te ouvir lá no fundo? É o obsessor, hein? Então, pela lei da preservação que todo ser vivo tem, gostaria de saber de vocês se o primeiro pensamento dentro de um determinado ato é sempre da pessoa, ou esse primeiro pensamento pode ser do obsessor. Eu falo por um exemplo. Por exemplo, a pessoa vai a Monte Verde, ali tem montanhas, minas, etc. Tem uma montanha específica lá que é rocha pura, muito alta. É uma visão linda, linda, linda e atrai muitos turistas. Então, quando a pessoa chega naquela montanha, que é rocha pura, como eu disse, a pessoa para lá em cima. Então, seria o primeiro pensamento, seria da própria pessoa pela lei de preservação. Agora, muitas vezes a pessoa senta, tira uma foto, olha para o lado e fala, não, eu vou descer um pouquinho mais. Esse descer um pouquinho mais foi tudo a perder do ponto de vista de vida física. Então, eu gostaria de saber isso de vocês, se vocês acreditam que pela preservação, pela lei de preservação, o primeiro pensamento é sempre do indivíduo, e o segundo pode não ser. Interessante a pergunta. Veja, João, nós vamos ficar com a opção 1. O primeiro pensamento é sempre nosso. Por quê? Porque senão, a impressão que nós temos é que nós não
temos a condição de exercer o nosso livre-arbítrio, mesmo que de forma relativa. Tá? A impressão que nos dá é que, se for dessa forma, se tiver um pensamento primeiro que o nosso, né? A impressão que dá é que a espiritualidade ela tem uma ação sobre nós que interfere numa lei natural, que é a nossa capacidade de raciocínio, de fazer a escolha. Agora, a sua observação foi interessante, porque a partir de um segundo momento, né, a gente não sabe realmente o que pode estar acontecendo ali. Se já é um processo de influência espiritual, que pode ser, ou pode ser uma escolha que nós estamos fazendo também ainda dentro de um processo de livre-arbítrio, né? da opção de escolhermos um caminho. E isso tem seus desdobramentos. Isso tem seus desdobramentos naturais. Tá? Mas, a nosso ver, a gente fica com a opção, com simplicidade na resposta. Sabe, se você quiser complementar? Eu tenho uma pergunta, uma contra-pergunta. Nesse seu exemplo, essa pessoa realmente está obsediada? Porque se ela não estiver, o pensamento é dela. Se ela está obsediada, é uma obsessão simples? Ou é uma fascinação? Ou é uma subjugação? Porque se for uma subjugação, corre o risco de o pensamento não ser dela, porque ela está plenamente dominada, naquele momento. Pela lei da preservação, você entra num ambiente escuro, você acende a luz, você vê uma barata. A barata imediatamente, ela não conseguiu. Sim, perfeito. Nós também temos. Então, o primeiro ato nosso como ser humano é a preservação. Desde que nós estejamos de posse do nosso equilíbrio neurológico, emocional e psíquico. Se você está num fenômeno obsessivo de subjugação, com irradiação fluídica no seu sistema nervoso, com uma posse do seu psiquismo e do seu corpo físico, pode ser que você não esteja conduzindo aquele momento, você já esteja sob a condução de um outro espírito. Por isso que é importante nós não generalizarmos o exemplo, entendermos quem é essa pessoa que está lá em cima, o que a levou lá. Um turista que não está obsediado, que de repente, dentro de um temperamento menos preventivo, ali se colocou numa situação de perigo, tudo bem? Né? É um obsediado, subjugado. Mas eu acho que quando ele é subjugado, já vai com intenção. É algo diferente. Agora, no ponto geral, acho que o primeiro pensamento é do indivíduo. O segundo, terceiro, quarto, aí é Acho que é por aí. creio. Sim. Eu respeito a sua Eu entendo que essa régua de Kardec, na divisão das categorias, nos dá um parâmetro para poder avaliar isso, porque ele nos mostra qual o nível de domínio que nós temos sobre as nossas escolhas. Né? A obsessão simples não dá plenos domínios. A gente percebe que está obsediado, inclusive a gente pode contrapor. A fascinação, a gente já começa a perder o domínio, a gente é ludibriado, a gente é iludido. E a subjugação, não há domínio nenhum do fenômeno. Então, nós precisamos entender onde é que nós estamos localizados dentro dessa régua para entender se é o nosso pensamento que está à frente ou não, naquilo que nós estamos fazendo, seja lá na montanha Monte Verde ou no dia a dia aqui da nossa vida. Bom, só para fechar, né? Isso. Você quer falar? Eu ia finalizar. Você vai falar alguma coisa? Não, eu deixei. Pode você. Então, tudo bem. Eu só ia pedir para Jesus dar uma mão. Não, porque na hora que a coisa complica, só tem um jeito. Inclusive está em João 14. Ó. Olha que interessante. Que pedir em nome de Jesus garante que ele fará. Está escrito lá no Evangelho. Para que o Pai seja glorificado. Acho que tu tem que pedir ajuda para o consultor espiritual, que é ele, né? Está sempre disponível lá. Mas a gente às vezes esquece, no meio do rolo, né? Esquece de perguntar a Jesus, escuta, e aí? Me ajuda, né? Eu acho isso. Eu vou fazer a prece. Por favor. Você terminar. Não, estamos terminando. Tá bom. Bom, queridos,
Deu para entender porque o podcast, né? É bom, né? São duas cabeças pensando, mais um conversando, os obsessores também aqui estão envolvidos, ó, beleza. Muito obrigado, viu, por acompanhar o nosso trabalho. Obrigado. Agradecemos, então, agora a espiritualidade amiga por essa oportunidade que nós tivemos de poder conversar a respeito desse tema tão importante e procuramos fazê-lo da melhor forma possível, com muito carinho, com muito respeito a todos que aqui se encontram e esperando que a nossa contribuição seja útil. Nós continuamos, então, com a nossa tarefa, rogando aos amigos espirituais que possam nos amparar, assim como amparar a todos que aqui se encontram nas suas reflexões. E agradecer ao nosso amado Mestre e Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és conosco, particularmente nesta noite. E por conta disso, nós humildemente Te rogamos que a Tua luz continue a ser o farol, a iluminar os nossos caminhos e as estradas que haveremos ainda de percorrer em Teu nome, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. A paz a todos. Eu li o livro da Sueli Calda Chuva, não sei se é obsessão. Tem a auto-obsessão. Sim. Estava aqui, mas não deu tempo de falar.